paz do Senhor, graças damos, ao nosso Deus por estar aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Hoje eu quero ler aqui em Efésios capítulo 2, a partir do capítulo 2. Fala das coisas, de Jesus, da salvação. E isso é o que Deus tem colocado no meu coração. Quero fazer aqui uma oração rapidinha, para que a gente possa começar então a nossa ministração. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente, falar em nossos corações, falar na minha boca para que a gente possa ter um bom entendimento da palavra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos ensinar, nos dar um bom entendimento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Efésios, a partir do capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com os que nos amou. Em outro tempo andávamos do curso deste mundo, quer dizer, dos principados, do poder da carne, que é o diabo, fazendo a vontade do mundo, andando de qualquer maneira, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Depois que a gente conhece, Deus, conhece Jesus Cristo, entrega o nosso coração, a gente já não é mais morto. Agora andamos em vida pela fé em Jesus Cristo, Porque Cristo, quando morreu na cruz, nos vivificou. E a gente ainda nem era nascido. Coisa linda, que Jesus faz, que Deus fez com o povo, E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não tem esse negócio de que a gente fez muitas obras boas e por isso a gente vai ser salvo, Cada um sabe, a gente vai ser salvo pela fé. Ainda que a pessoa fez pouquíssimas obras ou muitas obras, isso não vai diferenciar. Embora o galardão para uns vai ser diferente de outros, Quem faz a obra de Deus e quem anuncia, as boas novas de Deus, de Jesus Cristo, claro que vai ter um galardão bem melhor, um lugar bem melhor nos reinos do céu. Deus mesmo fala disso, Porque somos feitura sua. Vou ler aqui no 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para os que andássemos nelas.
A gente precisa andar, então, né, em Jesus Cristo, para que a gente consiga essa tão, né, sonhada vida eterna. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. No Antigo Testamento se fazia circuncisão pelas mãos dos homens, né? Circuncidava o menino, né? O homem na idade de 8 dias, né? De nascido. Mas hoje já não é mais assim, né? Pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, a circuncisão hoje é feita pela fé. Em quem crê em Jesus já está, né? Já está circuncidado. Então hoje já não há necessidade de fazer mais isso, e também antigamente não havia, né? Mas por causa da lei, né? O povo era obrigado até a fazer. Mas o que salva mesmo é o poder da fé, né? É por causa da desobediência dos povos, né, que veio essas leis e aí tinha que ser cumprida, né? Por temor, então eles cumpriam a lei. Tanto que Jesus fala que na época de Moisés, né, os que comeram maná morreram, né? Não salvava. Mas o pão verdadeiro, o maná verdadeiro é Jesus Cristo, né? Que aquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos no concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eita glória! Sem Deus no mundo. Não tinha Deus no mundo, né? Não tinha Jesus, não tinha o Novo Testamento, não tinha fé ainda. Então era complicado, né, irmão? Por isso que eu falo, a gente precisa dar muitas graças a Deus, né? Nossa, agradecer muito por nós estarmos aqui hoje. Depois de Cristo que trouxe todas essas coisas, né? Ao nosso conhecimento. Porque antes não tinha. O povo andava sem Deus, como ele diz aqui, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É por isso que eu falo para o povo tomar muito cuidado com o que prega, com o que fala, com o que faz. Olha isso. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus fala isso. Ele não ia falar à toa, né? Eu sou o único Deus, ele fala. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituem ordenança para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e para a cruz, reconciliar ambas com Deus, em um corpo, matando com ele as inimizades. Antigamente era mais complicado, né? Os povos eram separados por causa das crenças. E essa era a inimizade, né? Cada um na sua crença, cada um, né, ali se matando às vezes até por crer numa coisa que não edificava.
E isso criava muitas inimizades, né, entre um país, entre um povo e outro. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, hoje, cada um pode ajoelhar, né? E fazer as suas orações direto com o Pai. Antigamente não era assim, né? Antigamente você precisava procurar um apóstolo, um homem de Deus, para que ele entrasse no propiciatório e para que ele viesse falar com Deus, e a gente não tinha esse acesso. Mas depois que Cristo veio, agora a gente tem acesso livre ao Pai. Então, qualquer um pode se ajoelhar e orar. Não, hoje a gente não precisa mais ir atrás de pastor, ir atrás de missionário, desse, daquele, para a gente pedir oração. A gente mesmo pode fazer essas orações crendo que Jesus Cristo é Deus e que Ele vai nos curar e Ele nos cura, Ele muda a nossa história. Né? Ainda que demore um pouco, e isso também vai depender muito do que a gente pede, né? Eu já notei que quando eu peço as coisas para Deus, para edificar, vamos dizer assim, alguém, ajudar alguém, Ele responde muito mais rápido de quando eu peço as coisas para mim. Dependendo do que a gente pede, demora muito mais, né? Então, por isso que Tiago fala isso na palavra, né? Que a gente pede e Deus não ouve, porque a gente pede mal. A gente pede as coisas, né, para edificar, né, a igreja, para edificar as coisas de Deus, vem bem rápido. Eu bem sei disso. Deixa eu contar aqui rapidinho o que aconteceu. Uma das coisas, né, que aconteceu, que aqui na frente da minha casa tinha um bar e era um inferno aqui, porque era a noite inteira música alta e ninguém dormia. Aí eu comecei a orar para Deus abrir uma igreja no lugar desse bar. Tirar o bar e abrir uma igreja, irmão, mas não demorou muito não. E hoje tem a igreja na frente, eu dou graças a Deus, né? Porque a igreja, ainda que a gente ouve um pouco de tempo, é coisa de Deus, ainda que tem gente que não gosta, mas só que tem só um horário, não passa daquele horário. Não fica a noite inteira lá. Antigamente não, antigamente era uma bagunça a noite inteira, era terrível. E hoje, graças a Deus, tem a igreja aqui na frente, né? Porque ele é a nossa paz, ao qual ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desceis a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, um corpo, matando com ele a inimizade. Vindo ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que também estão perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e das famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina. Vou contar outro fato aqui que aconteceu comigo e às vezes é melhor a gente até ficar quieto, né? Às vezes é melhor ficar quieto. Eu fiquei quieto, eu achei melhor. Onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
eu frequentei uma igreja, né? E um dos dirigentes da igreja profetizou na minha vida que eu ia ter o dom da palavra. E isso para mim foi só confirmação, porque Deus já tinha colocado isso no meu coração e eu já estava estudando para isso, porque Deus tinha posto verdadeiramente isso no meu coração. Então foi só uma confirmação de Deus. E muitas vezes aconteceu coisas assim que eu falava e ele ficava assim meio duvidando, meio que voando, assim, meio que voado, né? Aí teve um dia que surgiu um assunto e ele perguntou para o pastor alguma coisa e eu respondi. Ele estava falando justamente de uma passagem dessas, da pedra da esquina. Aí eu falei que a pedra da esquina era Jesus Cristo, né? Como está escrito aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E eu já tinha lido isso em alguns outros versículos, capítulos por aqui, e eu me lembrei, eu falei para ele, aí ele ficou, aí pastor, mas às vezes eu estou falando isso porque ele mesmo profetizou na minha vida que eu ia ter o dom da palavra. Né? E na hora que a gente fala alguma coisa que eles não têm conhecimento, então duvidam e começam a tirar sarro. Mas na verdade, irmão, quando a gente está em Cristo Jesus, ele fala na nossa boca. Né? Ele mesmo não acreditou na profecia que ele fez na minha vida. É umas coisas assim que acontecem na nossa vida, mas é Deus, né? Deus nos dá direção e eu acabei ficando quieto, né? Claro, para mim não falar besteira e também deixar para lá, né? Porque isso não vai edificar, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Como eu já falei aqui, né? Não foi à toa que Cristo trouxe Paulo, né? Para a igreja. Porque ele conhecia o coração de Paulo. Ele era um homem extraordinário mesmo e perseguia a igreja de uma forma terrível, como ele fala aqui, né? Como ele foi convertido, né? E que agora está no meio, né? Graças a Deus, né? Esteve no meio, né? E foi muito importante, né? As pregações de Paulo, tanto que a gente tem muitos livros aqui escritos por ele, que é uma benção, né? O qual, noutros séculos, eu vou ler o 4 de novo. Pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É aquilo que eu falei, né? A gente precisa dar muito valor a Deus por nós estarmos aqui agora sabendo dessas coisas, porque no outro tempo não teve. Outro tempo não teve. E a gente vai, assim, dar muito graças a Deus por isso. Por a gente estar aqui sabendo dessas coisas, ter o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque antes, irmão, não tinha.
Ia se firmar em quê? Na lei? Ainda que se falava muito, né, de Jesus no Antigo Testamento, mas Jesus se manifestou e depois disso é que nós estamos aqui, firmes na glória de Deus, tendo esse Novo Testamento para a gente se apoiar, para a gente se afirmar, para a gente saber. É por isso que eu falo, né? Quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Cristo. A saber, aqui, deixa eu ver aqui onde que eu parei. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas de Cristo pelo Evangelho. Quem são os gentios? Né? É o povo no geral. O povo no geral. Não os sacerdotes da época, né? Os fariseus, aqueles não. Mas o povo, gentios, que ouve a palavra, né? Alguns creem, alguns não, mas são gentios, né? Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, a riqueza incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha o tamanho da profundidade de quem crê em Cristo Jesus. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Eita glória! Desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Olha a importância da crucificação, da vinda de Jesus Cristo. Todo principado e potestade, todo homem, tudo, onde ele estiver. Principados, potestades, anjos, tudo, onde estiver. A grandeza de Cristo é maravilhosa para com todos, né? Ele, como Paulo diz na palavra, ele colocou todos debaixo do pecado, todos, né? Para que pela fé, quem crê, sim, será salvo. Não é fácil, né? Não é fácil. Nós precisamos mudar completamente nosso novo homem. Nascer de novo, andar como Cristo andou. Conhecer a Jesus para a gente conseguir fazer todas essas coisas. Mas é muito importante essa mudança, né? A gente deixar todas as vontades daqui, não se compara com o que Cristo tem para nós lá em cima. Não se compara. O homem não tem ideia de que está preparado para quem for, né? Para quem for salvo, para quem crê em Jesus Cristo. Ninguém tem ideia das coisas que ele tem preparado lá. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Precisamos ter confiança em Deus que nós vamos ser salvos.
né? Pela fé que somos salvos. Não importa o que a gente fez. Todos nós fomos destituídos, né, da glória de Deus. Todos. Não ficou um sequer. Não havia um homem sequer que fazia o bem. E a gente foi destituído das glórias de Deus. Estamos todos debaixo do pecado para ser justificado pela fé. Não só pelas obras, mas pela fé. Né? Como Deus mesmo fala de Abraão, né? Que ele foi justificado pela fé, mas pelas obras, né? Ele fazia obra, mas pela fé. Naquela época ele foi justificado. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando enraigados e fundados em amor, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando enraigados e fundados em amor. Para a gente conseguir essas coisas, só mesmo lendo, né, a palavra de Deus, ver o que Ele fez por nós, né, aprender com Ele, a gente ir colocando, né, a gente ir angariando esse amor, né, que Ele é só Ele que tem, né? Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, aqui até Paulo fala disso, né? A largura e a profundidade, a altura e o comprimento. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa palavra é muito linda. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante além do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. E essa é a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha quão grande é a importância. Eu queria poder passar um pouco isso. A importância de tudo isso, dessa entrega de Jesus, qual é a profundidade de tudo isso. Só quem realmente pega a palavra de Deus e lê, procura entender, lê com calma, vai orando, pede para Deus, né, iluminando, para a gente ir entendendo tudo isso. Porque é maravilhoso demais. Maravilhoso demais, né? A gente conhecer mesmo Jesus, se achegar a Ele, sentir a presença dEle, não tem preço, né? Se a gente colocar isso no nosso coração, já não importa mais nada, né? A gente quer mesmo estar com Cristo e não tem jeito. A gente precisa conhecer, né? Eu tenho mais uns... Eu vou querer só ler mais um pedacinho, capítulo 4 aqui, um pedaço. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, como que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida do dom de Cristo, né? Cada um tem uma medida. Cada um tem uma vontade, uma vocação, né? Não adianta. Porque, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Lembra que eu falei aqui numa das minhas lives que ele veio desde o princípio, e todo mundo sabe disso, né? Antes, né? Desceu das partes mais baixas da terra. Ele, para conhecer, né? Conhecer tudo, saber tudo como tá. Ele desceu nas partes mais baixas da terra. E a terra que eu digo não é aqui não, irmão. São outros lugares bem mais baixos que não dá nem para falar. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus, ele tem conhecimento de tudo para poder ministrar bem o poder de Deus, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Como que a gente vê isso hoje em dia? Como que a gente vê isso nas igrejas hoje em dia? O aperfeiçoamento. Infelizmente a gente vê muitos por aí atrás de angariar fundos, né? Infelizmente a gente está vendo muito isso por aí. Mas Deus, Jesus, ele fez tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Só Deus, né, na causa. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé, do conhecimento de Filho de Deus. Varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Eita glória! Varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Eita glória a Deus! É assim que a gente vai ver ele, né? Quem for, né, pro céu. É assim que ele quer nos ver, né? Na medida da estatura dele. Santo como ele foi santo. Por isso que ele fala, né? Seja santo como eu sou santo. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. A gente tendo todo esse conhecimento em Cristo que ele quer que a gente tenha, nunca que a gente vai ser enganado. Né? Qualquer que vier pregar qualquer coisa perto de você, você já vai saber se é de Deus ou não, porque você tem conhecimento. Já não vai ser mais enganado.
a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, né, pelo poder de Deus, pelas misericórdias de Deus, quando a gente entra numa igreja é complicado, irmão. Porque o povo prega muito na carne e deixa o espiritual a desejar. Como eu já disse aqui, tem algumas pregações que dá vontade mesmo é de sair correndo e ir embora. Tem algumas que dá vontade de ir lá no altar, pegar o microfone e começar a pregar a verdade. Né? Mas Deus toca no coração, né? A gente não se meter, né, na ira, né? Deixa que a ira é Deus, é de Deus, a ira é de Deus, né? Mas se Deus um dia tocar meu coração, a gente vai e faz a obra, né? É complicado, mas às vezes tem que fazer e tem que fazer. Por enquanto eu estou estudando ainda, mas é complicado, irmão. A gente que conhece o espiritual, quando a gente vê essas igrejas pregando isso, é só pela misericórdia de Deus. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Menino é que não tem muito conhecimento, ainda está menino, ainda tem que crescer, né, para ser um homem, para ter um bom entendimento. É por isso que ele fala isso aqui. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, qualquer pregação, né? Muitos aceitam tudo por aí porque não lê, não tem conhecimento, então qualquer coisa traga, né? E isso leva à perdição. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação do amor. Para edificação em amor. Por isso que é bom, né, gente? A gente lê bastante, para a gente não ser enganado, para a gente não ficar ouvindo essas coisas absurdas dentro da igreja, né? E colocar no coração, que é pior. Então que a gente venha fazer, cada um a parte, né? Para que Deus venha nos abençoar e só vai entrar nos reinos dos céus realmente quem for de Deus, quem for santo, quem faz a obra conforme a vontade de Deus. O que é essa obra que eu estou falando? É amar o próximo como a si mesmo. Né? E se alguns pregam, tem que pregar a verdade, irmão. Pregar a verdade, pregar o que é de Cristo. Né? Não é sair pregando qualquer coisa por aí, pensando que está edificando a igreja, como na verdade não está. Isso tem um preço a pagar. Que além dele não entrar, ainda não deixa os que estão, né, ouvindo entrar. Por causa da ignorância, porque não prega a verdade. E a gente tem que tomar cuidado. Principalmente, né, os pregadores. E assim eu vou agradecer em nome de Jesus.